Estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa. Lembrando a você as nossas obras, que são agora em número de 6. Nós temos 7, mas só à disposição tem 6, que você pode adquirir, onde você encontra todo o conteúdo de muitas dessas coisas que nós explicamos aqui, porque nós traduzimos essa obra aqui, que já está em 11ª edição, com mais de 60 mil exemplares vendidos, que é analisando as traduções bíblicas. Nós temos o Sermão do Monte, a sublime e consoladora mensagem de Jesus. Também outro livro que mostra a você que Jesus não chamou ninguém de bem-aventurado. Tem a tradução do Pai Nosso direta do hebraico, que Jesus proclamou o seu Pai Nosso no hebraico mishnaico, que era o hebraico litúrgico das orações da sinagoga e do templo de Jerusalém, era o hebraico litúrgico. E Jesus proclamou esse sermão, proclamou essa oração, o Pai Nosso, para os discípulos. Então não poderia ser em aramaico. A proclamação desse Pai Nosso foi em hebraico, que era a oração do povo hebreu, no hebraico litúrgico. O aramaico era uma língua comercial, que não tinha nada a ver, e nem tem muita semelhança, mas uma coisa é o hebraico, outra é o aramaico. O aramaico não tem nada a ver com o idioma do povo hebreu. O povo hebreu é hebraico. Aramaico vem dos arameus. Nós temos ainda o Bereshit, que é a tradução direta, que nós fizemos com o nosso companheiro Gad Azaria, lá de Israel. 1534 versículos do Gênesis está traduzido. Depois nós temos o Evangelho do Cristianismo Primitivo, um dos grandes encontros de Jesus. Divaldo acabou de me dizer agora lá em Belém que tinha adorado esse livro, leu, gostou bastante. Nós temos ainda a Didaquê, que é o Catecismo dos Apóstolos, que é o ensinamento. Primeiro livro canônico do Novo Testamento é essa obra de Didaquê. E, por último, Comunidades do Caminho, a história da era apostólica dos sucessores de Jesus. Você pode pedir a Candeia, a Boa Nova, lá em São Paulo, a Sinal Verde em Guarulhos, direto com o Mário Suriani, lá em Guarulhos. O telefone é 011 2409 1540, ou direto aqui com o nosso editor Magno Nicolau, aqui em João Pessoa, pelo telefone 0 operador 83 3222 5986, ou direto com o site www.ideiaeditora, uma palavra só, .com.br. Faça seus pedidos e tenha as nossas obras em suas mãos para estudo, para você tirar suas dúvidas, e nós vamos estar aqui até quando Deus quiser, ajudando a você a refletir e a estudar juntos. E nós vamos concluir o nosso e-mail do nosso companheiro lá do Ceará. Nós vamos concluir a sua dúvida sobre a ressurreição. É o Gustavo Lima, de Barreira, Ceará, sobre a questão da ressurreição, que ele acha que era no filme foi entendimento dos pesquisadores. Foi um entendimento dos pesquisadores, porém não um achismo dos pesquisadores, baseado exatamente nessas obras, sobretudo em Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios. Paulo diz aqui: se há um corpo material, há também um corpo espiritual. Assim está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito, como eu falei lá, olha aí, Gênesis 2:7, alma vivente. O último Adão tornou-se espírito vivificante, ou seja, Adão teve um corpo material e um corpo espiritual. Primeiro foi feito não o que é espiritual, mas o que é material, que foi o corpo físico. Depois veio o que é espiritual. Paulo está dando uma aula aqui sobre a criação do homem. Nós temos duas partes. Agora eu faço só uma pergunta para a sua reflexão e para a nossa reflexão. Se Deus colocou no homem o corpo material e o corpo espiritual, por que o corpo espiritual não tem importância e o que ressuscita é o material?
se o próprio Deus diz que o pó volta ao pó e o espírito é que vai a Deus? Então o que é visto na ressurreição não é o corpo físico, como Paulo cita aqui que muitos viram aqueles que ressuscitaram. O primeiro homem tirado da terra é terrestre, o segundo tirado do céu é celeste. Tal foi o homem terrestre, também tem o homem celeste. Tal foi o celeste, tem o celeste. E assim como trouxemos a imagem do homem terrestre, assim também traremos a imagem do homem celeste. Olha como Paulo fecha a questão aqui, meu caro Gustavo. Não é uma ressurreição física. Porque eu quero vos dizer, irmão, é que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorruptibilidade. Em outras palavras, o corpo físico não vai ao mundo espiritual. Em outras palavras, o que Jesus foi visto em perispírito. O que foi visto não foi o corpo físico dele. Aí porque é tanto que ele aparece entre os 11, né? Que Judas não estava mais, eles estavam reunidos no cenáculo e ele entra com as portas fechadas. Não tinha ninguém ali. Ninguém abriu a porta. Como é que ele chegou se era um corpo físico? Jesus ressuscitou e não ficou caminhando com os discípulos, ensinando, nem voltou ao que ele era antes. Ele veio espiritualmente, em perispírito, para confortar e consolar aqueles que estavam tristes com a sua morte física, mostrando que a morte existe, os mortos, do ponto de vista espiritual, não. Então, o que foi visto de Jesus foi o corpo espiritual, ou como, baseado na doutrina espírita, o perispírito, e baseado em Paulo, o corpo espiritual, porque há um corpo material e o corpo espiritual. O corpo material não registra nada, está lá no Eclesiastes, está em muitas passagens, está em Jó, que o corpo físico morto não tem noção nenhuma, é um pedaço de carne, ou um pedaço é um pó que não pensa, não reflete, que já foi, que abandonou aquilo que é essencial, que é o seu corpo espiritual. E o que é visto na ressurreição, baseado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que Paulo nos deixa como um grande registro do realmente o significado de ressurreição. Obrigado, Gustavo, pelo seu e-mail, agradecemos. E estamos felizes pela sua colaboração. E vocês que estiveram conosco, muito obrigado. Até o próximo programa. Se Deus assim o permitir, muita paz.